E aí pessoal, beleza? Então hoje a gente está começando essa nova live aqui do Talkbox. Esse é o último EP do ano e a gente resolveu gravar ele com antecedência para daí postar agora para vocês. E a gente teve um pequeno probleminha no áudio, então eu vou estar fazendo aqui uma regravação das perguntas que a gente fez pro Adriano para ficar uma qualidade legal para vocês. Então, daí depois ali acho que vai voltar eu e o Cirino conversando diretamente com o Adriano, daí o programa vai seguir o fluxo normal ali. Então é isso aí. Então hoje a gente está com um convidado muito legal, um convidado que eu particularmente tenho uma admiração muito grande já faz um bom tempo. Ele é um músico que, além do trabalho que ele fez no Brasil, ele resolveu expandir o seu trabalho aí para a Europa e outros países. E ele vai contar um pouquinho mais de como é que é a história dele e como que ele conseguiu chegar até onde ele chegou. Então eu queria que ele desse um abraço pra vocês aí. Manda um abraço pessoal então aí, Adriano Trindade com vocês. Cara, quero primeiro agradecer o convite de vocês para participar do podcast. É sempre um prazer poder ter a possibilidade de falar, né, nos veículos de comunicação do nosso país. E é interessante que vocês estão incumbidos dessa missão de levar arte, cultura e informação para as pessoas. E olá para todos, né? Uma boa noite aqui já em Berlim, uma boa tarde no Brasil. A gente está com esses horários trocados, né? Com 4 horas de diferença. E é um prazer estar falando com vocês e participando aqui do podcast. Então, Adriano, a gente que agradece da tua participação aqui, né? Foi muito importante pra gente, né? Pra mim, pro Cirino, tu ter topado, né? Infelizmente a gente entrou em contato contigo um pouquinho tarde, né? Tu já tinha pegado o avião de volta. Mas a gente vai conseguir fazer esse podcast bem legal, assim, dessa forma. Eu queria comentar primeiro como que eu conheci o teu trabalho, né? Eu participei de um workshop contigo na Music College. E lá tu tocou um pouquinho e contou como é que tu fazia a administração da tua carreira, né? E eu achei muito interessante que tu passava até então 6 meses no Brasil e 6 meses na Europa tocando, né? E nesse tempo que tu tava no Brasil, tu comentou que tu ficava só trabalhando, agendando shows ali, para tu poder voltar pra Europa já com uma agenda cheia. Como é que funcionava mais ou menos esse trabalho que tu fazia aqui no Brasil? E quando que tu teve assim essa ideia, né, de girar a chave, né, para ter essa carreira internacional assim que tu começou a se, putz. E eu queria saber então quando que tu girou essa chave assim na tua cabeça para tu ir para essa carreira mais internacional assim, levar a música brasileira para fora? Eu sempre tive bastante antenado e ligado na carreira dos artistas pelo qual eu sou fã. Sempre tive ligado para saber o que o João Bosco está fazendo, Djavan, Caetano, Chico, e aí depois pegando os artistas que já não são muito conhecidos no Brasil, mas que têm uma carreira super forte aqui na Europa ou no Japão, nos Estados Unidos, como Chico Pinheiro, Marcos Valle, Filó Machado, pegando esses artistas que tiveram a responsabilidade de levar a música brasileira para fora das fronteiras do nosso país e fazendo com que as pessoas tenham a real e ideal impressão do que é a música brasileira, né? A música brasileira nada mais é e tudo é uma grande mistura de ritmos, né? Pelo fato da gente ser um país com tamanho de um continente, dentro do nosso próprio Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem a possibilidade de degustar diversos outros estilos e diversos ritmos, sejam eles trazidos pelos africanos ou influências uruguaias, influências argentinas e também ritmos criados dentro do nosso estado, e aí, assim, em cada estado isso vai se multiplicando, se proliferando. Essa virada de chave na minha carreira, ela acontece no ano de 2004, né, onde eu já estou tocando, fazendo meu trabalho solo pelo Rio Grande do Sul inteiro, que começa em 2003, e antes eu participava de um grupo onde eu fiquei 11 anos, 9 anos, e quando eu saio desse grupo eu começo a trabalhar sozinho e eu começo a entender que existe
um mercado muito grande para a música popular brasileira, não só na capital, não só em Porto Alegre, não só nas principais cidades do estado, mas também em todos os pontos da região sul. A partir daí eu começo a entender que os artistas vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, se apresentar em Porto Alegre, e uma semana depois eles estão em turnê no Chile, na Venezuela, no Equador, e também um mês depois eles estão em turnê na Europa, estão girando. E eu começo a entender que a possibilidade de levar a música brasileira, ela, além de precisar ser renovada, porque esses artistas um dia eles vão parar, como muitos já não estão mais aqui conosco, ou direcionaram para um outro mercado, aí é necessário uma renovação e novos artistas para fazer esse papel, né? Fazer esse elo de pegar tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente toca e executa e mostrar em outros países para outras pessoas que falam outras línguas, que têm outros costumes e que vivem outra cultura. Então, no ano de 2005, na verdade, no mês de 2004, eu começo a projetar uma viagem para fora do Brasil e, na verdade, eu não sabia ao certo para onde eu ia. Eu fui em uma feira de turismo, né, em Porto Alegre, ali no shopping, no hotel do lado do Shopping Moinhos, né? Acho que é o Hilton, acho que é esse o nome. Fui nesse hotel, ali tinha uma feira e tinham vários estandes de diversos países e ali tu poderia fazer várias perguntas e entender como funcionava a questão de visto, como funcionava a questão de língua, população, Legal, cultura, tudo sobre diversos países, né? E quando eu falo isso aí, tinha Nova Zelândia, tinha Austrália, Inglaterra, França, Japão. Era uma super feira de turismo. E ali eu fiquei sabendo que o ideal para mim era procurar Nova Zelândia pela facilidade do visto, né? Poucos brasileiros habitavam lá. E, enfim, eu acabo comprando uma passagem, fico um ano tocando no Rio Grande do Sul, um pouquinho em Santa Catarina, e fico um ano fazendo contatos, né? Naquela época, a única ferramenta que estava disponibilizada para mim era o e-mail e o Skype, mas como eu não falava, eu tinha estudado um pouco inglês, mas não falava muito bem. Mas para escrever, eu me dava muito bem. Então, todos os dias eu procurava os shows que eu tinha para fazer no Rio Grande do Sul, mas que a agenda já andava um pouco sozinha. Eu pegava 4, 5 horas do meu dia só para procurar shows, lugares, parcerias e contato com artistas da Nova Zelândia, para que quando eu chegasse lá eu já tivesse uma agenda bastante interessante que eu pudesse me sustentar inicialmente, né? Então eu cheguei lá com 40 shows agendados, e que era um número bem legal, assim, né? E também com várias promessas de shows. Adriano. Tudo pelo e-mail, tudo assim pelo Google. Olha Por isso. exemplo, pegava Nova Zelândia, aí pegava uma cidade qualquer, por exemplo, Christchurch. Aí eu pegava Christchurch, bares. Dali vinha uma lista inteira de bares. Eu pegava o e-mail de todos esses bares e eu mandava o e-mail para cada um. Daí Christchurch, restaurantes, Christchurch, café, hotel, tudo que poderia se encaixar com música ao vivo, escola de música, bandas, escrevia para os artistas. E assim eu fui fazendo conexões e aí que foi esse start. Quando eu deixei o estado do Rio Grande do Sul, deixei o Brasil para começar a viver uma nova vida musical fora do país e foi muito legal, assim, musicalmente, porque comecei a ver que tinham pessoas de várias partes do mundo que amavam música brasileira, porque até então a gente só ouve histórias e não tem a real noção. Mas quando tu tá tocando e vê que na plateia não tem apenas pessoas daquele país que tu tá morando, tem pessoas de todos os lugares e as pessoas cantando as músicas, os clássicos da bossa nova, as pessoas super antenadas, mesmo com a internet naquela época estava evoluindo, já era um grande acontecimento, toda a evolução que acontecia até aquele momento, e a gente se aproveitou disso, né, para poder marcar shows e poder viajar e poder saber o que poderia acontecer. E, enfim, quando eu chego lá, eu começo a me deparar realmente com um público estrangeiro. E eu gostei muito disso e estou até hoje, né, eu sou fascinado por tocar para outras pessoas, por tocar por pessoas que são amantes da língua portuguesa,
ou que amam a bossa nova, ou que amam o baião, o choro, o samba rock, a música brasileira em geral, né? Ah, então muito legal isso que tu compartilhou com a gente, Adriano, né? A gente sempre geralmente pensa, né, que tipo assim, pá, pro cara sair pra tocar fora do país, ele precisa de um empresário, precisa de muito patrocínio, né? E daí tu contando isso, a gente viu que é muito mais do esforço do artista, né, e da organização que ele vai ter, né, pra fazer essa carreira fora, né? Porque há um tempo atrás, quando tu tava tocando no Brasil, né, tu com certeza pegava o trem, ia tocar em Sapucaia, ia tocar em Esteio, talvez em Porto Alegre, e agora tu pega o trem e tu toca na Estônia, na Alemanha, em qualquer lugar da Europa, né? Tipo assim, então com certeza mudou bastante aí na tua vida, né? Tem várias histórias, assim, porque eu não tinha carro, determinado, no início dessa carreira solo eu não tinha carro. E aí, com a rescisão do trabalho que eu fiquei 6 anos no exército. Aí, com a rescisão do trabalho, eu pedi para ir embora. Eu comprei a passagem para Nova Zelândia e comprei um Escort. E antes, né, trabalhando no exército e tocando à noite e ainda estudando letras, eu consegui comprar um violão novo e comprei equipamento, comprei um monte de coisa para eu poder atacar, né? É válido lembrar que, assim, ó, quando eu comecei a carreira solo, eu não simplesmente, vou tocar sozinho. Eu fiz uma outra programação antes. Eu fiquei 6 meses sem tocar em lugar nenhum. Eu fiquei 6 meses só procurando e organizando material, gravei um CD demo, né, praticando mais e mais, porque as músicas que eu tocava no trabalho solo não eram necessariamente as músicas que eu tocava na banda, mas era aquilo que eu gostava. Então já tem esse contato com o MPB e com o samba desde que eu começo a tocar violão. Então eu começo a me preparar musicalmente para poder tocar. Ia muito no show de outros artistas para ver como que eles faziam e tal. Então, assim, eu não tinha carro. Daí, quando eu comprei carro, isso foi no meio de 2004. Então, até 2004, todas as gigs que eu fazia, ou eu ia de ônibus, ou meu pai me levava, ou eu contratava na minha rua, tinha um senhor chamado Seu Miranda, que ele era aposentado do polo petroquímico, cheio da grana, e aí ele falou para mim, cara, quero ir contigo nos shows, porque eu tô aposentado, meus filhos já estão tudo crescido, eu não tenho muito o que fazer em casa, nem consigo ficar mais. Me dá aí uns 20 pila e eu te levo para todos os shows que tu fizer. Quando for um pouco mais longe, tu me dá um pouco mais. E ele me levava para todos os shows, eu dava um pouco de grana e ele me levava para todos os lugares até eu comprar o carro. Coisa boa, né? Bah, tipo um motorista, né? Tipo, Bruxo total, assim. ele ajudava a carregar ou só te levava pro show? Tudo, tudo, Uau, tudo, que tudo, legal. tudo. Não, e o carro é uma ferramenta muito importante, né, na vida do músico, né? Tipo assim, pensando no teu caso, tu levava só o violão e tu, né? Mas pensando num baterista, né, que tem um instrumento às vezes muito grande pra se locomover, né? É meio que bem complicado de fazer isso de ônibus, de trem, né? Então, com certeza um carro ou um amigo que possa te levar ajuda muito, né? Tipo, Tinha um medo de andar com instrumento novo à noite. Porra, era o pior, assim, de pegar um ônibus e eu usava um case velho, usava uma capa de violão velha, toda surrada, para que, de repente, alguém imaginasse que ali dentro tinha um tonante todo velho, assim. essa infelizmente é a realidade, né? De muitos brasileiros aí, né? E tu tinha comentado que tu tinha um violão muito bom, né? Qual que era mesmo? Eu tinha um Fox, Fox. eu comprei um Fox e depois a Eagle comprou a Fox. E aí a Yamaha pegou uma parte da Fox, então o violão Fox ele não é mais fabricado. E aí depois eu troquei futuramente por um Angel Lopes, mas comprei um Fox, eu paguei acho, uns 5 mil reais parcelado Nossa. na época, e foi um violão que, pô, me ajudou muito, super sonzeiro, assim, maravilhoso. Não, e na época um violão de 5 mil reais devia valer muito mais, né, do que vale hoje, né? Com certeza foi um instrumento bem caro, né? E assim, quando tu foi pra Europa a primeira vez, ali pra Nova Zelândia, como é que tu sentiu, assim, o choque cultural? Como é que foi pra ti isso? A diferença, assim, a gente pode até sentir aqui dentro da Europa, né? Uma coisa é tu morar na Alemanha, outra coisa é tu morar na França. É completamente diferente culturalmente. Dentro da Europa tem várias subdivisões assim de estilo de vida, né? A primeira grande mudança, como a gente já comentou, foi a Nova Zelândia. Senti grande diferença, porque é um país que acredito que ainda seja completamente seguro, né? Um país que tu pode andar a qualquer horário com o teu instrumento. A facilidade para comprar um automóvel também lá era super, super legal. Inclusive pra imigrante é fácil de conseguir um automóvel aí na Nova Zelândia? Completamente. Tu compra um carro por 600, 700 dólares Meu e Deus. tu já transfere ele
hora e tu já sai andando com esse carro. E aí depois, se tu não quiser mais esse carro, tu compra ele, claro que vende ele, tá um pouco desvalorizado, tu já compra um carro no dia, assim, porque assim, as cidades, elas não são assim muito juntas como é no Brasil, que tu tem Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, tu tem uma do ladinho da outra. Não, lá não é assim. Lá tu tem uma cidade como se fosse Porto Alegre, aí depois tu anda mais 60 quilômetros, tu tem outra cidade, aí depois tu anda mais 70 quilômetros, tem outra cidade. Existem muitos desertos dentro do país, tem a região natural que é muito grande, onde não pode ser mexida. Então, o carro, ele é obrigatório, tem que ter carro. Se não tiver carro, tu não consegue te virar. Bom, aí depois eu fui para a Itália para gravar, né? O meu primeiro disco, meu segundo. Já teve um outro choque cultural, porque na Itália também tem gente do mundo inteiro, mas é uma onda meio parecida com a do Brasil, uma onda mais latina, e financeiramente logo saquei, não era muito rentável. Mas eu não fui lá propriamente para morar, fui só para gravar. Mas o tempo que eu fiquei gravando, eu toquei, né? Toquei um pouco. E aí me mudo para Inglaterra, aonde eu fixo residência na Inglaterra. Aí já é uma outra cultura. Aí já é uma cultura assim mais definitiva assim do que a gente espera para a nossa vida de músico, né? E é o que acontece na maior parte da Europa, aqui na Alemanha, então nem se fala, que é tudo certinho, né? O show começa 7 horas, no máximo atrasa até 7h05, são 2 horas de show, tem um breakzinho ali no meio, o público ele tá te respeitando, ele paga o ingresso para ouvir a tua música, para ouvir aquilo que tu tem de oferecer culturalmente para eles. É claro que alguém pode sair dali e não gostar, mas só que ninguém vai ali para que tu toque música de outro artista, pedir para que tu faça uma releitura de bossa nova, porque afinal de contas, quando se paga o ingresso para ir no show de determinado artista, tu quer ouvir as músicas dele e ouvir as impressões, né, artísticas daquele artista. Seja ele fazendo um tributo a determinado cantor, ele vai colocar o acento dele, vai colocar o jeito dele. Então isso é muito respeitado aqui na Europa, né? Então quando eu chego na Inglaterra, ali eu já começo a entender o que é basicamente toda a Europa e depois eu vim comprovar passando né, por quase todos os países. Mas também tem o choque cultural de vida, né? Cada país ele reage de uma forma. Viver na França, morei um ano na França, apesar de já ter tocado muitos anos, é completamente diferente de viver aqui na Alemanha, né? O transporte público ele é diferente de um país para o outro. O custo de vida ele também é muito diferente de um país para o outro, e aí tu vai se adaptando conforme teu gosto até achar um lugar que tu realmente acha, não, aqui está bastante similar ao que eu vivia, né, lá no Brasil, né? Apesar do Brasil ter uma classe social incrível, mas a gente tem a possibilidade, por exemplo, na Alemanha, vai no supermercado, compra as coisas que precisa, os shows estão perto, tem o aeroporto próximo, tem estação de ônibus próxima, e a gente leva uma vida tranquila. Mas existe grande diferença cultural de um país para o outro, com certeza. Então, como tu falou, a Alemanha foi o país que tu achou mais próximo com o Brasil, assim, tu não trocaria ela por outro país da Europa Ao aí. mesmo tempo é diferente, né? Aqui é tudo certinho, mas assim, a gente leva uma vida que como se a gente gosta de levar a vida aqui, eu e minha mulher, como a gente gosta de viver no Brasil, entendeu? A gente não enfrenta grandes dificuldades como a gente, por exemplo, enfrentou na França, né? De estar sempre com o ônibus lotado, de ter dificuldade para pegar um trem, porque as passagens na França são super caras, de ter um aeroporto muito longo. Aqui é muito mais confortável. A gente tem um aeroporto a 25 minutos da nossa casa, tem o centro aqui do ladinho de casa. A Alemanha é um país que ela é preparada para que todos tenham um nível de vida médio, mas que seja possível que todos consigam viver, né? O mesmo lugar que um advogado e um engenheiro frequenta, pode frequentar uma pessoa que limpa a rua, porque o salário da pessoa que limpa a rua também possibilita ela de frequentar os mesmos lugares que esse engenheiro e que esse advogado, e no final tu não sabe quem é o engenheiro, quem é o advogado e quem é a pessoa que limpa a rua, porque tu não consegue ver isso Tem essa através da diferença, né? pessoa, tu não consegue ver, né? É um país que passou por guerra, né? Todo mundo sabe, a Guerra Fria, que finalizou em 89, então fazem só 32 anos que houve uma reformulação, sobretudo aqui em Berlim,
né? Berlim, que era completamente dividida, ainda tem resquícios da Guerra Fria. Então isso faz com que todo mundo não coloque uma soberba acima de qualquer coisa, não coloque o ego, que todo mundo viva com aquilo que tem, com as possibilidades que o governo oferece, uma vida média, tranquila, mas que todos possam ter as mesmas oportunidades, que eu acho que é o principal numa vida em sociedade. Assim, André, a gente tinha ficado numa dúvida ali com relação ao último assunto que a gente tinha conversado, que era sobre a questão do repertório que tu tinha comentado. Que tu comentou que na Europa o repertório ele é muito respeitado pelo público, né? Tipo, se o artista se propõe a apresentar a obra dele, o público vai lá pra assistir a obra autoral, né? E eu queria saber aqui no Brasil, como é que tu vê o artista, né? Como é que ele pode pedir esse respeito, né? Ele avisa isso na hora do show, tipo assim, esse é o show que eu estou fazendo é apenas com as minhas músicas autorais, então, tipo, evitem pedir música. Como é que tu acha que isso pode acontecer, assim, pro artista brasileiro começar a tentar educar o público para ter essa aceitação, assim, do repertório autoral? Cara, no Brasil, né, fazendo esse comparativo que tu está fazendo, no Brasil, eu vejo artistas já consagrados no estado que eles avisam, o show é autoral, o show ele vai ser da banda que eu toquei. É muito perigoso isso, né, porque isso mexe com o íntimo, né, não é nem do artista, o íntimo do ser humano, né, o quanto tu te prepara para tocar, tu precisa daquela grana, e aí tu sofre pressões de diversos lados, né, tu sofre pressão, em primeiro lugar, do dono da casa, que ele quer que tu toque, ele quer que tu reproduza as músicas mais conhecidas que estão tocando no rádio, ou então os clássicos, né, ele não vai entender se tu tocar um lado B do Jorge Ben, ou do Djavan, ou se tu tocar quatro músicas seguidas da tua autoria, isso não é impossível. Impossível. No Rio Grande do Sul, só quem consegue tocar quatro seguidas da sua autoria é o Tonho Croco, é o Serginho Moá, é o Rafa da Shima, e aí, entre outros aí, porque eles já têm uma, uma discografia já consolidada que a rádio os projetou. Né? O artista que não teve projeção de rádio, é muito difícil ele chegar e colocar, ó, essa música é minha. E se a música é boa, talvez as pessoas nem acreditam. Aí tem a pressão do público, né? A pressão do público que chega com vários bilhetinhos ali pedindo para tocar essa, tocar aquela. E isso causa um constrangimento no artista, né? Porque ao mesmo tempo que ele não quer fazer isso, ele se sente pressionado e faz porque ele precisa daquela grana e ele quer voltar na semana que vem, ele quer voltar no mês que vem, ele tem conta para pagar. A galera vive da música. A maioria dos músicos do Rio Grande do Sul não tem dois empregos. O pessoal vive da música mesmo, né? A maior prova disso foi a pandemia, que desabilitou vários artistas e músicos do seu principal prazer e do seu sustento, que é tocar. Então a galera a maioria não tem dois empregos, a galera toca. Então, infelizmente, às vezes tem que se submeter a isso. Mas é bem verdade também que se tu tem um trabalho de qualidade, se tu tem um trabalho que tem um suporte de arranjos legal ali no teu disco ou no teu EP, seja lá o que for, tem o teu site, tem o teu Spotify, Deezer, tu tá bastante engajado em todas as plataformas, sempre tem alguém que vai ver. Sempre tem alguém que vai ver. Se tu vai no interior, em cidades como Bagé, Uruguaiana, Pelotas, Alegrete, que são cidades culturais, às vezes é mais confortável tu fazer o teu trabalho do que na própria capital. Pelo simples fato de que tu tá dentro da capital. Isso tem um certo brilho, assim, no interior. Fulano, show do fulano, que vem de Porto Alegre, que passou por tais lugares, que está apresentando o disco tal. Isso automaticamente, tu gravar, tu empilhar a discografia, isso faz com que já seja o teu carteiraço, que as pessoas te incomodem menos, que o público não fique te pedindo outras canções, e tu com essa tua discografia, com esse teu release apresentado na divulgação do show, tu consiga chegar ali e tocar as músicas do teu disco ao ponto de repente, se tu não tocar, as pessoas te perguntarem por que tu tocou música de outros artistas, e por que não tocou mais músicas tuas. Então isso é uma coisa que o próprio artista ele precisa se projetar, ele precisa dar esse peitaço, entendeu? Porque qual é o sentido de tu gravar um disco, de tu investir 12 em canções para chegar no show e não tocá-las? Não,
não faz sentido nenhum. Sim. Tem que apresentar essas músicas nos shows. Então, a partir do momento que tu apresenta essas músicas nos shows e elas são ovacionadas, as pessoas gostam, abre uma brecha para que tu pegue outras canções de outros artistas que fazem parte da tua trajetória e consigam deixar o teu show um pouco mais totalmente seu, totalmente próprio, né? Tu acaba te apropriando de determinadas canções, mesmo que elas não sejam tuas. Então, fazendo esse balanço, eu acho que é a maneira mais ideal para atuar no estado. No Brasil, né? Muito interessante esse teu comentário, né? Aqui no Brasil e até no nosso estado aqui, a gente tem mais referência, né? A gente vê que tem uma cultura muito grande, assim, pra bandas cover, né? Bandas que fazem tributo, assim, né? Eu, particularmente, conheço gente que tem 6 bandas de cover e tributo pra tocar em eventos que acontecem, assim, né, nas cidades, né? Pra talvez trazer pra perto, assim, essa experiência que seria, né? Tu ver o artista de verdade ali, né? E esses artistas, esses músicos locais aqui, eles acabam, às vezes, baseando toda a carreira deles, né? Nesse projeto de cover, assim, e acabam não gravando música autoral e nem compondo música autoral, né? Porque às vezes acho que não vai ser rentável, né? Eu sou uma pessoa, assim, que também penso muitas vezes nisso, né? Tipo assim, pô, por que eu vou gravar minha música sendo que talvez não vá ninguém ouvir, né? Então, talvez não seja aqui que eu tenho que colocar meu esforço, né? Mas enfim, assim, eu queria fazer um comentário também dali da tua outra resposta, que, tipo, quando eu voltar a fazer um show, depois da pandemia ali, ensaiar tudo, quando começar o show vai rolar um áudio, assim, uma imagem, sei lá, tipo assim, esse show não é recomendado pra quem gosta, para quem não gosta de solo de guitarra, né? E a gente queria saber como é que tu, como compositor, como músico, conseguiu vencer essa barreira do cover, né? E começou a colocar mais as tuas músicas autorais aí no mercado. Existe uma cena no Rio Grande do Sul fortíssima de artistas fazendo a sua música autoral. Aí vem o outro lado da internet, que possibilitou que cada artista tenha seu selo, cada artista tenha a sua própria gravadora e cada artista tenha a sua rádio, né? Então, a gente sabe, né? Ele coloca ali nas suas plataformas, então, dependendo do público que ele tem, isso tem um alcance incrível. De modo que existem coletivos, como o próprio Sarau dos Artistas, né? Que eu presido, que o Sarau dos Artistas ele preza somente pela composição própria. Então, assim, tem muita gente no Rio Grande do Sul fazendo um trabalho incrível de composição própria e tentando, e acho que conseguindo, e só nas boas, né? Vai fazendo shows só onde eles sentem que eles podem colocar as músicas deles e colocar um pouquinho de coisas. Até porque, para fechar, a mentalidade de contratantes, pelo que eu conversei nessa última ida ao Brasil, ela está mudando, né? O pessoal da nova geração, ele está querendo muito que esse lance da composição própria seja cada vez mais tocado, cada vez mais explorado, para que haja uma renovação de público, né? Porque não adianta as pessoas irem nos shows e pedirem sempre as mesmas músicas, né? O artista, o músico, ele fica meramente como se fosse um YouTube só repetindo. Então, eles estão prezando muito por esses artistas novos que estão chegando e fazendo música própria, e tem muito. Cara, no meu caso foi o seguinte, quando eu comecei a tocar sozinho, eu já tinha algumas músicas, e de vez em quando eu tocava elas, e tocava músicas dos outros, sempre repetia as músicas dos outros. Aí eu saio do Brasil, começo a tocar minhas músicas e também mesclando um pouco. Aí quando eu começo a gravar, ali eu já estou no terceiro disco, quarto disco, aqui fora sempre tocando as minhas músicas, sempre tocando as minhas músicas. E cada vez que eu voltava para o Brasil, existia um adendo que me segurava muito, que era a questão do samba rock. Pelo fato de ser gaúcho, de ter origem de swing, balanço, samba rock, e o Rio Grande do Sul ser uma terra de balanço de samba rock, eu fiquei anos tocando músicas relacionadas somente ao samba rock. E quando tu toca músicas num baile de samba rock, tu pode completamente tocar as tuas músicas, porque talvez o samba rock, o samba e o pagode sejam 3 estilos populares, o samba rock um pouquinho menos, 3 estilos populares que permitem que o artista possa tocar 5, 6 músicas de sua autoria, uma atrás da outra, porque existe um movimento todo ali por trás. Existe o elemento da dança, as pessoas que vão pela dança, existe o elemento das letras que falam do carnaval, falam do samba, falam de um relacionamento entre um homem e uma mulher de uma forma mais engraçada. Então isso tudo faz com que o samba rock, o swing,
o pagode e o samba de raiz permitam que novas canções sejam exploradas na noite mesmo. Então, isso aí sempre foi um ponto muito positivo para mim. A partir do momento em que eu penso que deixar um pouco de lado o samba rock e gravar outras coisas que eu gosto, eu começo a tentar ir tocar só nos lugares que eu acho que a minha música cabe. É claro que eu toquei em vários lugares onde eu cheguei lá e, cara, não tá virando. Não tá virando, porque eu tô tocando várias músicas aqui que eu gosto, mas o público não tá gostando. Então, nessa casa aqui, eu não posso ir mais. E é um comum acordo. Eu achava que não podia ir mais e o contratante também não me queria. Porque ele não iria pagar para um artista que não está agradando o público dele. Sim. Então, entra a corrida de ir atrás de lugares onde vão receber, lugares que vão acabar recebendo a tua música com os braços mais abertos. E aí eu comecei a girar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vários lugares, Paraná, São Paulo, Rio e outras partes do Brasil, tendo mais conforto em tocar as minhas músicas e tocando músicas que eu julgava que eram interessantes para o meu trabalho, talvez desconhecidas, talvez de outros intérpretes, e sempre fui muito bem recebido. Mas tem que haver esse discernimento. Eu poderia muito bem ficar o tempo todo tocando em qualquer lugar para tocar de segunda a segunda e me submetendo a tocar somente as músicas que aquele lugar queria. Na verdade, Uhum. esse determinado lugar ele não precisa de mim. Ele precisa de alguém que saiba tocar, saiba cantar e que reproduza as músicas da moda ou as músicas que o público dele, conforme vai bebendo, vai querendo ouvir de segunda a segunda, e no outro mês a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa. Se tocam uma música nova na rádio que estoura, um hit de verão no Brasil, eu teria que ser obrigado a tocar. Então eu consegui sair disso rapidamente. Eu sabia que a coisa iria andar para esse lado, eu saí disso rapidamente e aí comecei a selecionar um pouco mais os lugares aonde eu tocava, indo só em lugares onde que eu achava que a minha música realmente sentasse. E aí houve essa mudança e foi bom. Mas já fazem quase 5 anos que eu não toco no Brasil. Claro, bah, então tu foi aí pra ficar, né? Tu tá há quanto tempo na Alemanha já? Agora na Alemanha 3 anos, mas morei antes um ano em Paris. E 2015 e 2016 eu fiz duas grandes turnês aqui na Europa, que foi o que tu mencionou antes, né? Fiquei Uhum. 6 meses e no outro ano eu fiquei, no primeiro ano eu fiquei um pouco mais 6 meses, no segundo 6 meses e voltava para o Brasil e fazia os shows aí no Brasil. É, e a dança, né, particularmente pra mim, assim, se eu vou numa festa e tô tocando alguma música que eu não conheço e dê pra dançar, né, dê pra sentir a música ali, eu vou estar dançando, né, tipo, depois ali quando eu chegar em casa, eu estiver indo embora, eu vou pensar, bah, aquela música era muito boa, vou tentar procurar no, alguma frase, alguma coisa ali, vou acabar encontrando o artista que fez, vou acabar seguindo ele, né, seja, independente do gênero, né, a dança vai me fazer me sentir conquistado e cativado pela música, né, pra conseguir fazer isso, né, então eu acho que se o artista ele tem essa veia, né? Ele tem essa verdade, né, de fazer, se sentir bem fazendo essa música com esse viés, né? Eu acho que com certeza é válido pra ele, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Cara, esse negócio de se encaixar ele é algo que no Brasil ele funciona em partes, mas em outra parte não funciona porque a gente é um país que está sempre com uma moda, né? A cada 4 anos tem uma moda diferente de ritmo que invade o Brasil inteiro. O próprio samba rock teve a sua moda, né? Quando o Seu Jorge gravou algumas músicas que tinham um acento de samba rock, e ele foi rotulado como um artista de samba rock, apesar de não ser. Mas aí veio toda a releitura do Jorge Ben, dos Uhum. originais do samba, do Bedeu, do Bebeto, o clube. Aí em São Paulo tinham muitas bandas de samba rock, como o Clube do Balanço. E isso aí foi ali de 2005 até 2010, 2011, mais ou menos. Eu me lembro que tinham muitos artistas do reggae que Uhum. estavam migrando para o samba rock. Tinham muitos artistas da MPB que estavam migrando para o samba rock, muitos artistas do pagode que migravam para o samba rock. Porque E tava em antes, alta, né? completamente, Uhum. mas a gente tem que lembrar também que antes haviam muitos artistas do rock que migraram para o reggae, quando explodiu Chimarruts, Planta e Raiz, Tribo de Uhum. Jah. Tem vários artistas que nem tocavam, as pessoas nem tocavam, várias pessoas, nem artistas, porque ele não era um artista ainda. Pessoas que nem tocavam e começaram a cantar porque se Uhum. aproveitaram desse momento. E assim é em todos os ritmos, né? E no Brasil atualmente também tem isso, né? Tem muita gente que vê que a possibilidade de estar no palco, de
cantar para as pessoas, de tentar expor alguma arte através desses modismos que vão alavancando no Brasil há 4, 5 anos e assim vai mudando sucessivamente. Então acabam se tornando muitas, a gente acaba produzindo pessoas que não são artistas e acabam indo para o palco devido aos modismos. Mas o cara que já toca bem o violão, que já canta muito bem, tem essa possibilidade que o Brasil nos dá de ser plural, né? A gente, tu é um artista de MPB, pode muito bem ter uma inclinação um pouco maior pro frevo, uma inclinação um pouco maior pro samba, ou pro reggae, ou pro shuffle, tu pode ser de tudo um pouco, o que faz daí com que tu te encaixe em vários tipos de gig, porque a MPB, ela te dá essa possibilidade. O que é MPB? MPB é todos os estilos, todos os ritmos que estão na boca da galera. Em alta, né? Exatamente. O Seu Jorge, ele faz parte da MPB, o Fagner faz parte da MPB, a Maria Gadu, o Nando Reis, os Titãs, os Paralamas, isso tudo é música popular brasileira. Claro que eles têm um subrótulo em questões de mercado para poder vender, mas isso tudo está dentro da música popular brasileira, porque se tu vai avaliar a fundo o disco de determinado artista, tem uma miscelânea de ritmos dentro de um LP só. Então ele não pode apenas ser classificado como um cara que toca rock. Não, ele pode ter gravado 2 ou 3 rocks, mas dentro do disco dele tem outros estilos, o que faz com que ele seja um artista de MPB. Tem uma miscelânea de ritmos dentro de um LP só. Então ele não pode apenas ser classificado como um cara que toca rock. Não, ele pode ter gravado 2 ou 3 rocks, mas dentro do disco dele tem outros estilos, o que faz com que ele seja um artista de MPB. Exatamente. Ah, perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar que a gente tá nesse momento mais cultural e de estilo, assim. O que a Alemanha tem de estilo moderno, assim? De gênero? Cara, assim? aqui na Alemanha, gêneros, né? Aqui na Alemanha tem a herança da música clássica, né? Que é muito forte, né? Existem vários teatros onde recebem peças de ópera, vários lugares onde tem a questão orquestral, ela é muito forte, tem orquestras em várias cidades, não só em cidades grandes, mas em cidades pequenas, conservatórios de música, porque quando a criança tem 6, 7 anos, ela já é iniciada musicalmente, né? A música é um elemento obrigatório para que faça parte do aprendizado da criança. Existe uma cena de música eletrônica também muito forte na Alemanha, especialmente aqui em Berlim. Há quem diga, e todas as pessoas que moram em Berlim dizem que a cena eletrônica de Berlim é uma das mais fortes da Europa. A Alemanha também flerta muito bem com o jazz, tem casas de jazz espalhadas pelo Brasil inteiro, e os próprios músicos alemães, eles são amantes do jazz. É fato que os artistas do jazz, eles já vêm para cá desde a década de 50, desde a década pós-guerra, né? Ali depois de 1946, 47, 48, eles começam a vir aqui para a Alemanha. É claro que muito mais para Paris e para Londres, mas a Alemanha também tem um papel bastante importante, e há uma renovação de artistas do jazz aqui, na Alemanha, pelo fato de que não são somente alemães que tocam e que cantam jazz. Existem gerações de outros países que já moram aqui na Alemanha há muito tempo, então descendentes de africanos, descendentes de brasileiros, de americanos, de tantas outras nações, têm pais que vieram para cá ao decorrer da vida e que nasceram essas pessoas aqui na Alemanha. Então, como já está tudo aberto depois da queda do muro, né, depois de 89, existe a possibilidade de ouvir jazz não só aqui na Alemanha, mas na Europa inteira. A cena do jazz ela é muito, 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 muito forte. E a Alemanha produz isso. A Alemanha produz a música clássica, a Alemanha produz a música eletrônica, o jazz e também, numa escala um pouco inferior, a música pop. Se tu ligar o rádio, tu vai te deparar com músicas de diversos estilos aqui, nas rádios. Não existe, não é que nem ligar a rádio no Brasil, onde tu vai ouvir só música sertaneja, 3 de futebol e 2 rádios mais culturais, que é a Rádio FM Cultura e a Rádio União. Aqui é diferente. Aqui é muito mais plural, né, a divisão de estilos. Então tu pode ouvir músicas de todos os estilos. E também, para tu acompanhar os shows,
aqui em Berlim tem shows de todos os estilos, né? Tem tributo a Elvis Presley, tributo ao ABBA, tributo aos Beatles, tem show de jazz, música flamenco, tem salsa, tem reggae, rock, todos os estilos. É bom, também tem que ressaltar a cena rock, né, do rock and roll. A cena do rock and roll é muito forte na Alemanha, porque, né, todo mundo sabe que em Hamburgo, ali na década de 60, final da década de 50, eles exportavam as bandas de Liverpool, né, para tocar aqui, assim que os Beatles vieram. Também Elvis Presley morou lá para os lados de Frankfurt, então a cena do rock and roll ela é muito forte aqui na Alemanha, mas sobretudo na cidade de Hamburgo, né? O rock é em Hamburgo. Que legal, tem um lugar para ir quando for visitar, visitar né? a Alemanha, assim, né? Que legal. Eles importavam, né? E, cara, falando agora sobre o jazz, assim, nas tuas composições, né, tem também muita coisa do jazz, né? Como é que é isso, esse teu gosto? Porque, né, tu passeia entre o samba rock, mas também tem o jazz, é uma mistura, né, de ritmos do teu som. Como é que foi pra ti, assim, foi fácil encontrar músicos que tivessem, né, a ver pra tocar contigo, pra gravar? Como é que foi isso? Foi um acaso que se sucedeu, porque até o ano de 2011 eu estava morando em Londres e tocava com uma banda grande, com trompete, trombone, saxofone, percussão, piano, baixo, batera, uma banda muito grande. E dali de Londres, na Inglaterra, eu viajava para outros lugares, né? Foi montada uma turnê chamada o Samba Rock que invadiu a Europa, e aí eu toquei em vários países aqui do continente. Isso foi uma das turnês de 2015 ou 2016? Não, isso aí aconteceu de 2009 até 2012. Ah, bom, mais antigo. 2012. Aí nós vamos chegar na de 2015. E aí, no final de 2011, eu vou à República Tcheca, né, para fazer uma turnê de 30 e poucos shows, quase 40 shows. E o que ficou acertado antes de começar essa turnê? Que eu seria acompanhado por um grupo de jazz instrumental, que se chama Los Quemados. E aí a gente veio fazer 8 turnês juntos. Então, quando eu chego em Praga, na República Tcheca, o repertório já tinha sido enviado, a gente começa a ensaiar as músicas que eu tinha proposto a eles. E ali eu vi que eu estava tocando com músicos de jazz do mais alto nível, né? mais alto nível. E que os arranjos das minhas músicas tinham ficado completamente diferentes. Porque uma coisa é tocar com uma banda com 9, 10 integrantes, onde existe um peso incrível e claro que cada um tem um papel, mas é mais a questão do conjunto, né? Um time onde cada um tem que jogar um pouquinho e jogar muito bem nesse pouquinho. Com o acompanhado de um quarteto, são menos pessoas, menos músicos, e cada um tem uma função fundamental, né? Esse quarteto era o que, assim, batera, baixo, o que mais? Batera, baixo, sax com flauta e piano. E piano, legal, bem enxuto mesmo. E tu fazia o voz e violão, né? Oi? E tu fazia o voz e violão daí no show, né? Cada um tinha uma função muito específica, não podia deixar de tirar a mão em nenhum momento, Sim. Porque é que nem tocar com trio, depende muito de cada um, não pode ninguém baixar um pouco a guarda em nenhum momento. Então eu vi que os arranjos estavam ficando muito bonitos e com o passar dos shows estava sendo muito bem aceita essa turnê, teve uma divulgação muito forte. Foi a minha primeira turnê na República Tcheca, no leste europeu. E aí a gente grava um disco, eu gravo um disco com eles no início de 2012, a gente gira de novo 2012, a gente gira de novo 2013, 2014 a gente grava outro disco, e aí lança ele em 2015, e 2014 também tem um giro muito bom, e a gente vai acumulando turnês, todos os anos a mesma formação, e aí, cara, de 2011 a 2014 eu já tô muito ambientado a tocar com os músicos de jazz, a ponto de que eu já não queria mais tocar com banda grande, e não tocava mais com banda grande, né? Porque daí eu comecei a conhecer músicos do jazz de várias partes da Europa. Em 2015 eu faço uma turnê, essa sim, né? 2015, 16, 17, até hoje, aí começam a aparecer turnês muito, muito, muito grandes. 2015 eu passo por mais de 30 países,
toco com mais de 16 formações diferentes, toco com músicos da Ucrânia, músicos da Bulgária, da Bósnia, da Sérvia, da Cada país que tu Moldávia. ia tinha uma banda que te acompanhava. Completamente, da Sim, Bielorrússia, porque da viajar com a Noruega. banda ia ser complicado, né? Acredito eu. Completamente complicado, e no mundo do jazz não faz sentido Sim. o artista solo viajar com muitos músicos, por quê? No jazz é tudo escrito, né? Todas as músicas elas são escritas, são espetáculos, né? 2 tempos de 45, geralmente o público tá ali para te ver, para ouvir o teu espetáculo, então se segue um cronograma. Não existe assim, vamos mudar aqui. Até pode haver uma mudancinha aqui, outra no decorrer do show, mas é um espetáculo que está escrito e ele tem que ser cumprido do início ao final, entendeu? Então, isso fazia com que cada lugar que eu ia, e vou até hoje, eu envio a partitura para os artistas, envio o áudio, envio os vídeos, para quem nunca ouviu, para quem nunca conhece, o artista ele vai escutar ali, vai ler a partitura e ele vai reproduzir. E dentro disso, cada um coloca o seu feeling, né, a sua maneira de tocar, livre, né, ao seu modo. Então isso fez com que eu girasse, onde eu viajava sozinho, né, sem nenhum outro músico, e chegava lá e encontrava os artistas, e aí a gente executava o show exatamente como estava escrito. E é claro que nesse percurso a gente conhece músicos que já têm um nível assim super alto, né, que às vezes nem precisa da partitura, só dá uma pegada uma vez. E no primeiro show o cara lê a partitura, na segunda ele já não precisa, porque ele já decorou. Aí tudo vai evoluindo, tudo vai se encaixando. Quanto mais shows, melhor, para que a repetição faça com que a gente chegue num denominador comum, que em primeiro lugar satisfaça os músicos, né? Em primeiro lugar a gente tem que estar satisfeito entre a gente tocando, e a gente satisfeito entre a gente vai conseguir passar para o público o melhor que é da gente. Então isso aí é uma fórmula que não tem como dar errado. Muito bem. Show. Eu queria te perguntar também sobre voltando um pouquinho, assim, como é que foi teu início lá na música, assim, né? Pra gente entender, a gente tá voltando bastante. não, mas é que a gente pulou essa parte, cara, e eu acho que é importante saber de onde ele veio também, né? Sim. Né? Acho que quebrar a linha do tempo aqui, mas a gente não pode deixar de falar disso, né? Como é que foi as tuas origens? Pra todo mundo, né? Até pra quem não toca, né? Exato. Enfim, mas não precisa ser agora, tá? É só pra me lembrar que a gente tem que perguntar isso. Mas, cara, enfim, vamos fazer agora, que senão a gente esquece, né? Melhor. Como é que foi, cara? Sim. Tu começou a tocar, assim, com que idade? Porque, né, hoje tu é um baita músico aí, mas como é que foi essa tua história aí? Cara, eu comecei a tocar com 10 anos de idade. 10 anos. Aprendi violão em janeiro de 90. Olha aí. Vocês não eram nascidos ainda, né? Eu nasci 7 anos depois. Eu nasci no 94. Bom, o Matheus, então, não viu o Brasil ser tetra, né? Não. O tetra foi em 2002? Não? 94. Não, foi o Penta. Foi o Penta. 94, Foi o Penta. Eu era bebê, né? Cara, eu nasci em 79. Em 86, eu já começo a ter os primeiros contatos com o instrumento musical. Tinha violão na minha casa. Meu pai arranhava um pouco, a minha mãe também, melhor que ele. A gente tinha muitos vinis em casa, muitas fitas. Havia um contexto musical. O meu avô morava na frente, isso em Niterói. Aqui em Canoas mesmo. Em Niterói, ali na Sapucaia com a Dom Pedro. A gente morou ali na casa de esquina até os meus 6 anos de idade. E ali a gente tinha contato com a música. Obviamente eu não sabia tocar, mas tinha contato diário com a música. Meu pai tinha alguns amigos que tocavam violão, então ali eu já estava encantado pela música, beleza. Aí a gente se muda no final de 86 por 5 Colônias, por outro lado, para outra extremidade da cidade. Não posso te fazer uma interrupção? Pode. Um dos motivos que eu queria que tu viesse no estúdio é que o estúdio é no 5 Colônias. No workshop tu tinha comentado que tu conhecia o pessoal daqui, e daí ia ser além de tu voltar pro Brasil Lips lá, pelo tempo que tu ficou, ia poder vir no bairro de novo, né? Daí ia ser um episódio. Mas na próxima, que rua que é aí? Na Araras? Araras é a A, né? A gente chama de A. Isso, a antiga A daí. Que legal, cara.
A gente se mudou para os Cinco Colônias e o primeiro lugar que eu morei foi um beco da A. Um beco da A. Que a gente chamava de 16, não tinha nome. Não tinha nome em nenhuma rua nos Cinco Colônias na época. Aham. Era tudo A, B, C, Araçá e os números. Então eu morava no beco 16, Uhum. 2 becos antes da escola do Arthur. Ah, tô Enfim, ligado. cara. E quando a gente se muda para os Cinco Colônias, não, ninguém tinha, na vizinhança ninguém gostava de música, não tinha Uhum. nada relacionado à música. E aí a gente começa dentro de casa, eu, meu irmão, assim, a gente vê um mundo nosso, assim, de música, né? Que talvez os nossos amigos da rua nem sabiam que a gente gostava, que a gente tinha violão em casa, então muita gente nem sabia, assim. Mas a gente vivia esse mundo dentro de casa com a música. A Uhum. gente fica um ano ali nesse beco da Araras e vai para C, para Rua das Garças. E lá, né, os meus pais ficam lá 20, cara, até 2014, né? Ano que meu pai faleceu, a minha mãe ficou lá até 2014. Daí ela se mudou de novo para Niterói. Então ali na C, a gente já encontra outro universo. Porque ao lado da Uhum. minha casa já tinha uma banda de rock que ensaiava, na frente da minha casa já tinha músico, no outro lado da minha casa tinha um policial que tocava teclado. Então a Olha. gente já estava, isso em questão de 2 anos, já estava de novo num contexto musical. E aí, cara, o violão ali, eu tentando tocar, não conseguia. Meu pai comprava muitas revistas de violão e eu já tinha um bolo de revistas de violão, mesmo sem saber tocar. Eu pegava e cantava aqueles temas ali, porque a gente tinha pilhas de disco. Então eu Uhum. cantava os discos e tal. E aí com 10 anos, assim, cara, tem que aprender. Hoje eu vou pegar. E um dia, de noite, eu já estava com o campo harmônico na cabeça, né? Porque o campo harmônico já estava desde os 7 anos, de ler as revistas e ler quais os processos para tocar. Então já sabia o que era dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, maior, menor, sustenido, bemol. Já sabia o que era Bah, uma já décima tava primeira. conhecimento bom. É, sabia porque, cara, tu tá folheando o papel ali todos os dias, né? Uhum. Olhando, tá? Então eu já sabia aquilo ali tudo. Então quando eu pego o violão, eu já tá familiarizado para mim onde botar os dedos, eu só não conseguia colocar os dedos. Uhum. Aí eu toco ali, começo a tocar com 10 anos, toco todos os dias, aí eu criava alguns laboratórios, um deles era pegar uma revista qualquer e reproduzir todas as músicas daquela revista, gostando ou não gostando. Bah, baita estudo Reproduzir isso. Uhum. todas, reproduzindo todas. Se eu não conhecesse a música, eu teria que criar uma melodia com aqueles acordes e aquela letra. Eu tinha que criar. Hum. Isso é um laboratório legal, porque tu pega uma letra qualquer, digamos que eu não conheça, vamos dar um exemplo, Papel Machê do João Bosco. Digamos que eu nunca tivesse escutado, mas ali tem a letra, tem os acordes estão em cima de cada parte onde eu devo tocar, tá o ritmo escrito, só que eu não conheço. Eu tenho Uhum. que inventar como fazer aquilo ali. Sim. Então eu fazia esse tipo de exercício. Bom, daí a coisa vai evoluindo, né? Daí eu, Uhum. com 14 anos, o pessoal da rua também está com vontade de tocar e demonstra o desejo de se reunir para cada um tocar o seu instrumento e formar uma banda para ver o que dá. Uhum. Em 94 a gente começa a faz um grupo de samba rock e samba, e esse grupo fica até 2003. E Uhum. ali a Qual minha era o vida, nome do grupo? Esse só é momento, só um só momento. momento, um só Uhum. momento, Colônias. Bem conhecido foi na época. Sim. E de 94 a 96 a gente toca pouco, toca em aniversário, churrasco, tenta tocar Casa Nostra, tenta tocar festa junina do Arthur, do André, do Guilherme de Almeida, do Afonso Chalier, do Luterano. A gente toca do Clotilde Batista. A gente toca em tudo que é festa junina, é, escolas de samba, CTG, o CTG aí de baixo a gente tocou. E a gente, em 97, a gente
organiza um pouco melhor, põe um baixista, um tecladista, a banda incorpora, Uhum. a banda engorda um pouco, e aí a gente começa a tocar Porto Alegre, região metropolitana, e ali sim já dá para se sentir músico mesmo, né? Uhum. Mais músico. E, bom, e aí a coisa continuou até o momento de eu fazer a carreira solo. Uhum. Show. Muito bem, é importante esse momento pra gente ver nessa realidade. Aham. Muito bom. Não sei Eu se tu... sempre quis começar com uma bandinha, assim, de fazer uma banda e daí a galera ir tocando e, pô, vai, mas vamos ir pro evento, vamos fazer isso aqui, né? E sempre faltou isso pras bandas que eu toquei, assim, né? É, A galera de sempre... evoluir, tu diz assim, continuar crescendo. Não de continuar crescendo, mas de pensar nisso, assim, que, tipo, não vai vir um cara e a gente vai ser Sim, incrível. é tudo por ti, né? Aham. Entender isso, né? Aham. Isso é uma É. coisa que eu sempre quis A fazer. gente assim. ainda vive aqui no Brasil muito essa ideia da gravadora, hein? Aham. Não, tu comentou, né, Adriano, que tá mudando, realmente tá mudando, mas ainda sinto muito na cabeça dos músicos aquela ideia de que vai certeza. vir alguém de fora que vai transformar a tua vida musical, sabe? A gente também pensava nisso, cara. A gente pensava muito nisso. E, claro, não tinha como, porque a gente não tinha habilidade musical a ponto de ser descoberto. Nós não éramos nenhum fenômeno, assim, né? O Sim. pessoal foi aprendendo ao longo do tempo e a gente também achava que alguém ia chegar e, tipo... tem histórias engraçadas, assim. Uma vez a gente tocou ali em 96. 95 e 96 foi o ano da furada, assim, né? O pai de um dos amigos, um dos músicos da banda, ele se separou. Ele devia ter uns 33 anos na época. E, cara, ele todo final de semana ele levava a gente para tocar num lugar, num churrasco, numa festa. E num dia ele levou a gente para tocar num boteco ali na entrada da Matias. E tinha um cara que ele sempre bota um refri pros guri, pastel aqui pros guri, tudo liberado. Aí depois do show ele, negócio seguinte, tô com uma casa lá em Canas Vieiras, Santa Catarina, e quero vocês para tocar todos os dias. Cara, não tem noção, cara, em 95, cara, Nossa. ele chegou e falou, ele falou, eu vou lá na casa de vocês na quinta-feira, vou falar com a mãe de vocês para pegar a autorização de vocês que o verão todo vocês vão tocar comigo lá no meu bar em Canas Vieiras. Cara, aquilo ali mudou, a gente não dormiu, cara. Sim, imagina, cara. Mas ele deixou um furo. Ele deixou um furo porque a gente não entendia muito bem das coisas, ele deixou 2 furos. Ele falou assim, eu boto os instrumentos tudo na minha veraneio. A gente pensou. Depois eu pensei, cara, eles têm uma veraneio, ele não tem uma grana para ter um bar. E eu boto os instrumentos, a gente bota só os instrumentos de repercussão. Ele nem sabia que era percussão. Instrumentos de repercussão. E eu vou levar vocês vão ficar dezembro, janeiro, fevereiro e até depois do carnaval. Deixa eu ver se eu entendi um pouquinho da história. Ele ia botar vocês num carro, os instrumentos em outro carro, é isso? Que eu saquei? Não, ele ia botar a gente, todo mundo, o equipamento que a gente não tinha, que a gente já estava vendo para alugar os instrumentos e todos os músicos dentro da tal da veraneio. Tá. Não, pelo que eu tava deduzindo, assim, ele ia botar vocês num carro, ou vocês vão depois de ônibus, e levo os instrumentos no carro, né? E eu achei que ele ia sumir com os bagulhos de vocês, assim, é isso que eu tava entendendo. Mas é isso mesmo, cara, ficou meio sem entender, assim, porque a gente se empolgou tanto que a gente acreditou nele. Aí ele deixou um telefone de contato. Chegou a quinta-feira, era 7 horas que ele tinha marcado. A gente já tava tudo pronto lá, cara. Ele não pintou. Puxa. Aí ligou pro lugar. Só chamou. Cara, ele ficou um mês ligando assim, o cara sumiu, cara. O cara tava provavelmente embriagado e inventou uma história pra vocês e vocês acreditaram, né, cara? Essas coisas assim. Mas essa inocência que, é boa e ruim, né, cara? Sim. Como é que é boa e ruim? Porque é boa porque tem que ter, né? Uma certa inocência, assim, essa questão sonhadora, mas também tem que ter o pé no chão, né, cara? Mas naquela época não tinha. Não tinha. Como é que foi daí? Vocês ficaram arrasados. Cara, a gente. Frustração. Não, a família, os familiares, todos assim, tipo, o que vocês querem com isso aí? O que vocês querem? Quem é que vai querer, né? Contratar vocês, aí, cara, aí teve outro lance que uma vez teve uma febre de shows na Asso5. Aí na associação aí, nos 5 Colônias. Não sei se vocês estão ligados onde que é. Não sei se tem ainda, porque eu nunca mais ouvi falar, assim, né? Mas sabe onde é que é, ali do lado da praça?
Qual praça, Tem o supermercado Brem. Tá, aham. Atrás do Brem tem uma praça. Sim, sim, sim. E tem o colégio Arthur Pereira de Vargas. Aham. Do lado dessa praça tem uma associação ali ainda. Já está toda quebrada. Mas ela foi uma associação que ela era lotada nos anos 80 e 90. Tinha piscina, tudo, todo. Tinha que pagar para ser sócio, não sei o quê. E as bandas de rock lotavam todos aqueles lugares. Toda essa casa. Uhum. E aí a gente tentou fazer uma festa. A gente organizou uma festa 3 meses, velho. 3 meses. E os coroa falando, vocês estão loucos. Meio de junho, friozão, chuva, não vai ninguém, o que vocês querem? O aluguel era R$50, não vai, cara, não vai. Bom, chegamos lá, no tal dia, acho que tinha 5 pessoas. Meu Deus. E, velho, tipo, tufo, né? Total. Aham. Tufo. Em 94, isso. Tufo total. Então são essas histórias que rolam, né? Que tu dá na trave, nem na trave, aí tu dá na bandeirinha de escanteio, mas, pô, é legal. Tem que ter, cara. Tem que Sim, ter isso aí. sim. Pra tu, Faz na parte época também. do processo, né? Aham. Do caminho, né? O cara não vai chegar e vai tocar pra 1.000 pessoas, sei lá, 20 mil, Já vai 30 chegar já mil. um palco completamente perfeito, com retorno incrível na melhor guitarra. Isso. Não tem como. Tem que ter esses precalços no Exatamente. caminho, né? Muito bem. Cara, já estamos chegando próximo ao fim, mas antes de terminar, eu queria te perguntar, Adriano. Cara, a gente podia falar muito mais aqui, né? Mas a gente tá com o tempo apertado. Cara, quais são teus projetos agora para 2022, enfim, e próximos, né? Não sei, disco novo, músicas que tu tem ensaiado ou criado, composto, né? Como é que tá isso, esses planos aí pro ano que vem e pros próximos anos? Bom, tô com vários projetos em andamento e projetos bem significativos, né? O principal deles é o novo CD. Tô gravando o meu novo CD, número 7, que vai ser chamado A New Experience. Olha É um aí. CD que vai ser composto com 12 músicas, todas elas, obviamente, músicas próprias, com algumas parcerias, né? Com o Hugo Fatoruso, Robertinho de Paula, Tonho Croco, Pita, Zé Caetano, Carlinhos Presidente, enfim. Uma galera. O Esse Croco CD... tem até gente brasileira, então, envolvida. Tem, o Tonho é um dos meus principais parceiros, assim, de caneta, né? Que A gente tem legal. várias músicas. Ele e o Pita, né? Ele e o Eduardo Pita são grandes parceiros de composição. Então é um fato curioso que esse disco vai ser trabalhado só com músicos brasileiros, porque os outros discos, todos os 6 foram discos trabalhados só com músicos estrangeiros. E esse é um disco que só vai ter músico brasileiro, batera, baixo, piano, tudo. Tu vai vir gravar aqui no Brasil? Não, já gravei as guias aí quando estive no Brasil. Gravei as guias aí há 4 semanas atrás, ou 3. Trouxe as guias para cá, né? Organizamos as guias e essas guias já estão com os bateristas que cada um vai gravar no seu estúdio. E aí a gente vai fazer assim, remotamente. Mixagem e masterização também aí. A ideia é de lançar esse disco até a primeira semana de março. Bom, o outro projeto significativo é a gravação do documentário, que isso aí já tá gravado. Eu gravei a primeira parte aqui em Berlim, com 6 temas e falando um pouco sobre o meu atual momento, sobre como é a minha vida aqui na Europa. A segunda parte foi gravada aí no Brasil, também agora quando eu estive no Brasil, e com um giro ali nos 5 colônias, onde eu falo muito do que a gente conversou aqui nesse bate-papo, onde eu falo das minhas raízes, da minha essência. Então eu mostro onde é que eu morei, onde é que eu comecei a tocar, pontos significativos do início da minha trajetória. Então esse documentário ele sai. Isso vai estar disponível no YouTube? Tudo, completamente tudo. Isso aí já está gravado, só não foi lançado ainda, né? Não foi editado, não foi lançado, mas já tá gravado. Então tem esses 2 projetos aí que são projetos bastante importantes para o ano de 2022, que é o disco novo, a New Experience, e o documentário. Sim. Ótimo. E que nem eu perguntei, tu vai botar no YouTube. Quais são tuas redes sociais pra galera seguir lá, acompanhar? YouTube, Instagram, que mais que tu tem usado? Site, né? Tem o teu site bem bonito lá, inclusive. Legal, muito obrigado. O site ele é adrianotrindade.net e através do
site liga para todas as plataformas, mas se for acessar individualmente, o YouTube é Adriano Trindade Oficial, o Instagram é Adriano Trindade Oficial, o Facebook também é Adriano Trindade Oficial, o Deezer, o Spotify, iTunes, tudo é Adriano Trindade Oficial. Vale para todas as plataformas, exceto o site, que é adrianotrindade.net. Show. Muito bem. Olha aí, temos um programa, hein? Não sei Fechou o programa, né? Não, pô. Muito bom, cara. Compartilhar todas essas informações, essas experiências, sim, né? Sim. É a ideia do nosso podcast aqui, com os músicos que têm realidades diferentes, né? E podem enxergar possibilidades, né, cara, através disso. Não, e eu gosto muito do caso do Adriano, né? Eu sempre comento de ti pros guris, assim, em algum momento eu conto um pouco da tua história, assim, do que eu sabia, assim, né? Tipo, de ver um cara que saiu daqui do meu bairro, sabe? E ter conquistado tudo isso é uma coisa que me motiva muito, sabe? Tipo, a continuar na música, a fazer o programa, a fazer outras coisas, assim. Então, é inspirador, esse né? Esse programa é bem importante e logo, assim, o programa que a gente vai fechar o ano, então... Queria te agradecer aí, te desejar uma boa noite. Aí já tá de noite aí, né? Agora deve ser 7 horas, né? Então, 7h26, tá bom? Mas esse aí, então, eu... agradeço de coração mesmo, assim, muito obrigado pela participação, por ter topado, né, por ter sido tão gentil com nós, assim, no chat, no WhatsApp, né. Pena que não rolou presencial, né, tipo, pena, mas cheguei eu ia comentar, assim. Quando tu estiver no Brasil, Adriano, pô, dá um toque pra gente, né, quem sabe a gente faz um programa extra até, né, enfim, pra tu vir aqui presencialmente, acho que vai ser muito legal, né? A galera vai curtir pra caramba. Contar um pouco das histórias que aprontavam aqui nos 5 Colônias aqui vai ser legal. Não, contar, porque, cara, teve tanta coisa aí, cara, mas enfim, cara, eu quero agradecer a vocês dois aí, Matheus e Lucas, por ter aberto as portas do podcast de vocês para poder falar um pouquinho. Quando eu for no Brasil, claro que a gente vai se encontrar e fazer presencial. E parabéns para vocês, né, por esse trabalho, por vocês pegarem o tempo de vocês e colocarem em pró da cultura, da arte, e na verdade vocês estão disponibilizando o tempo de vocês para que as pessoas consigam se alimentar e se nutrir de informações e de depoimentos, né, porque isso ajuda muita gente, né. Pode ter certeza que isso aí que vocês dois estão fazendo é muito importante, porque atingindo uma pessoa, cara, já valeu, é uma grande vitória. Já é uma grande vitória. Muito obrigado por vocês terem me convidado e pode contar comigo sempre. Beleza, valeu. Pô, a gente que agradece, né, por mim agora. E, cara, sempre que precisar também, tamo aí, o podcast tá disponível aí. Qualquer divulgação, show, vai estar no Brasil, turnê, cara, manda pra nós aqui que a gente vai passar pra galera no Instagram, enfim, ou no programa mesmo, a gente comenta, tá bom? Maravilha. Pô, obrigadão mesmo, Adriano. Valeu, cara. Tudo de bom aí pra ti. Muita música pra nós todos. Valeu. Obrigado, gurizada. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Feito.